Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula. Meu nome é Marcos Dias e nesta aula aqui estarei falando sobre unidades de medida nesse projeto muito legal chamado MDS. Bom, o que seria a unidade de medida? A todo tempo a gente se depara com esse tipo de assunto. A partir do momento que você liga o seu computador, a partir do momento que você está mexendo aí no seu pendrive, sei lá, no seu cartão de memória, no seu smartphone, enfim. A partir deste momento, né, você já está mexendo com as unidades de medida. Mas o que seriam essas unidades de medida? Bom, uma maneira fácil de você entender é, por exemplo, quilômetros, né? Nós sabemos que a cada 1000 metros se forma um quilômetro, então muda a palavra, então não é mais 1000 metros, agora chamamos de quilômetros, né? Enfim, 2 quilômetros, que seria 2000 metros, e assim por diante. E essa mesma divisão existe dentro da informática também, ok? Para você ter uma ideia, as unidades de medida estão em toda parte. Por exemplo, aqui, eu vou abrir uma pasta aqui qualquer. Deixa eu pegar aqui uma pasta. Opa. Uma pasta aqui, deixa eu ver. Olha só. Abri aqui uma pasta de uns vídeos aqui e olha só que interessante. Vou clicar com o meu botão direito aqui em cima dela. Vou vir em propriedades. E olha só que legal. Aqui eu já tenho exatamente o tamanho, né, do meu arquivo. Então a todo tempo você está mexendo com essas unidades de medida. O tamanho é exatamente a unidade de medida. Por exemplo, aqui eu estou mostrando MB. A gente vai ver que MB é megabyte agora. A gente também tem aqui, ó, os bytes, né? E observe que o número de bytes aqui é bem maior que o MB. Mas o MB é maior que o megabyte, que o bytes ali, né? Olha só que interessante isso, e a gente vai ver isso na prática, né? Como é que isso funciona. Ao mesmo tempo, também posso ir lá em computador e observar que o meu disco C aqui, por exemplo, está mostrando assim, ó, 155 gigabytes, ou seja, GB, gigabytes livres de 211 gigabytes. Então, de 211, que é o meu total desse disco C aqui, 155 está livre. Olha só que interessante. Aqui também, ó, disco D, disco E. Então isso é muito importante você saber as unidades de medidas. Por exemplo, você vai colocar no teu pendrive, você quer colocar um determinado arquivo. Será que esse arquivo cabe no seu pendrive? Certo? Então é importante você ter essa consciência e esse entendimento. Bom, vamos na prática então ver como é que isso funciona? Ok, então. Bom, unidade de medida, a menor unidade seria o bit, tá? Isto é a menor unidade. O bit é muito pequeno mesmo, você não tem quase acesso a ele. Por quê? Quando você clica em uma tecla, por exemplo aí qualquer uma, você clica em uma tecla, você está apertando já 8 bits, né? Então, 1 bit é menor que a quantidade de uma tecla, por exemplo. Olha só que interessante. Então, a cada 8 bits, eu já tenho 1 byte. Então, muda o nome. É a mesma história do quilômetros lá. Então, 1000 metros, 1 quilômetro, certo? Então, aqui, 8 bits, agora eu tenho 1 byte. E olha só que interessante. A cada 1024 bytes, eu já tenho 1 kbyte. E a cada 1024 kbytes, eu tenho 1 megabyte. E a divisão continua, que a cada 1024 megabytes, eu tenho 1 gigabyte. Talvez você se pergunte, mas espera aí, por que é 1024? Por que não é só 1000? Em relação à matemática voltada ao computador, ficou comprovado que 1024 facilita muito na matemática, tá? Para a computação. Então, por causa disso, aí já vem tempos primórdios, já muito tempo atrás, já definiram que seria 1024 e não 1000, ok? Então, continuando lá, cada 1024 gigabytes, eu tenho 1 terabyte, né? E a cada 1024 terabytes, eu tenho 1 pentabyte. E a cada 1024 pentabytes, eu tenho 1 hexabyte. E a cada 1024 hexabyte, eu tenho 1 zettabyte. Hoje em dia é mais comum você ouvir falar até terabyte, né? Pentabyte, hexabyte, zettabyte, você não ouve muito falar. Mas essas unidades, logo aí estarão vamos dizer assim, de mais fácil acesso para qualquer pessoa, assim como no passado a gente ouvia falar de terabyte, era uma coisa do outro mundo. Hoje em dia é comum a gente falar sobre 1 tera, por exemplo, 2 teras, enfim.
Você vai comprar um HD e a pessoa oferece para você, ó, esse HD tem 1 tera, é uma quantidade muito grande, como a gente está vendo aqui, ok? Continuando lá então, a cada 1024 zettabyte eu tenho um iotabyte, ok? Vamos parar por aqui nessas unidades e o que a gente viu até agora foi o seguinte, foram megabytes, gigabytes, terabyte, exabyte, iotabyte e zettabyte. É muito comum as pessoas falarem em mega, por exemplo, quanto de memória tem isso aqui? Tem 1 mega, por exemplo, mas o correto da pronúncia é megabyte, sempre acompanhado com byte, e assim vai, gigabyte, terabyte, ok? Quando a gente fala sobre, por exemplo, memórias RAM, né, que está dentro do seu computador aí, a memória RAM, ela nada mais é que uma memória volátil, vamos dizer assim. O que seria a memória RAM, que são esses pentes aqui que eu estou mostrando para vocês? Quando você liga o seu computador, automaticamente essa memória RAM é quem sustenta toda a ação que está ocorrendo em sua tela no momento. Por exemplo, você está digitando um texto, enquanto você não salva esse texto, quem está sustentando esse texto é a memória RAM, tá ok? E se está jogando um jogo, por exemplo, quem está sustentando esse jogo é a memória RAM, ou seja, é uma memória que sustenta a ação naquele momento. Só que, por que a gente chama ela de volátil? Porque ela não funciona sem energia. Já deve ter acontecido com você aí, coisa parecida do gênero, assim, por exemplo, você está digitando um texto, aí o que acontece? Acaba a luz, alguém vai lá, mexe na tomada, enfim, desliga o seu computador. Você não tinha salvo aquele texto. Quando você volta, por exemplo, liga o seu computador novamente, aquele texto não está mais lá, né? Talvez você já passou por isso. Por que não está mais lá? Porque quem estava sustentando ele era a memória RAM. E a memória RAM foi desativada a partir do momento que cortaram a energia dela. Ok? Então a memória RAM é muito importante. E em relação a unidades de medida, a gente vai ver agora sobre sistemas operacionais voltados para o Windows 7. Tá? É muito importante isso que a gente vai ver agora. Por exemplo aqui, o Windows 7 Starter, né? 2 GB. O que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que 32 bits, né? O máximo que ele vai reconhecer é 2 GB. Lembrando que a Microsoft sempre recomenda para o Windows 7 aí, no mínimo 1 GB, né? Para você estar trabalhando com o Windows 7. No mínimo 1 GB. Mas o Windows Start ele reconhece no máximo 2 GB. Quer dizer o quê? Se uma pessoa tiver tanto 64 bits como 2 bits, né? No seu sistema operacional, nós já vamos ver o que seriam esses bits aqui, mas a pessoa tem lá 32 ou 64 bits em Windows Start, não adianta ela ter 4 GB RAM de memória. Não adianta. Não adianta. Porque no máximo que o sistema operacional vai reconhecer é 2 GB. E assim continuam as outras versões do Windows 7 aqui também. 32 bits do Home Basic reconhece 4 GB. 64 bits do Home Basic, 8 GB. Ok? Nossa tabelinha continua com 32 bits do Home Premium, que são 4 GB, e 64 bits do Home Premium, que são 16 bits. Aqui também diz que 32 bits do Profissional, né, é 4 GB no máximo, e 64 bits do Profissional é no máximo 192,3 GB. Tá? Tudo isso aqui a gente está falando é sobre a memória RAM do seu computador aí. Muito bem. 32 bits do Ultimate são 4 GB, no máximo que ele reconhece. E o Ultimate com 64 é 192 GB. O Enterprise, 4 GB em 32 bits e 192 em 64 bits. Bom, o Windows 8, como eu falei, a Microsoft sempre recomenda aqui, também no Windows 8, né? Para você trabalhar com 1 GB RAM com 32 bits e 64 bits com 2 GB RAM. Windows 8. Mas já fizeram testes, né? E comprovaram que o Windows 8 ele utiliza pouquíssima memória RAM para você trabalhar. Tanto que fizeram um teste de uma máquina virtual aí com 64 megabytes. Olha só de memória RAM. 64 megabytes. E conseguiram rodar o Windows 8 32 bits uma facilidade tremenda lá. Então essa nova tecnologia do Windows 8 aí veio para revolucionar em relação
a unidades de medida, ok? Bom, mas afinal, aonde eu vejo qual é o meu sistema operacional em relação a bits? Muito simples, se eu for lá em computador, ó, botão direito em cima do computador, tem um cara chamado propriedades aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho meu processador, tenho minha memória RAM, certo? E aqui eu tenho o tipo de sistema operacional, 32 bits. Olha que interessante. Então, no meu caso, eu tenho 32 bits e tenho 2 GB de memória. E o sistema que eu estou utilizando é o Windows 7 Ultimate, que ele reconhece até 4 GB, né, em 32 bits. Bom, galera, espero ter ajudado vocês aí. Meu nome é Marcos Dias, tá? E eu fico por aqui. Muito obrigado. Tchau, tchau.